A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, sábado, dia 20 de junho. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos concede e o privilégio de podermos desfrutar da Sua palavra. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 1, que diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao sol nascer. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava removida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse-lhe: Não vos espantei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis como ele vos disse. E saindo eles apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada dizia ninguém, porque temiam. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada, capítulo 16 de Marcos, versículo do 1 ao 8, fala da ressurreição, quando a Bíblia diz que as irmãs Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, foram ao sepulcro para aromatizar o corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que enquanto elas caminhavam para o sepulcro, elas iam pensando entre si quem tiraria a pedra da porta do sepulcro, pois a pedra era muito grande. E a Bíblia diz que quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já tinha sido removida. E quando elas entraram, viram um homem, um jovem, vestido de branco. E aquele jovem disse: Não tem mais, porque procurais aquele que ressuscitou, Jesus de Nazaré, entre os mortos. E naquele momento ele disse: Ide e dizer aos teus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, como ele falou. Quando nós observamos esse texto, nós podemos extrair algumas verdades para a nossa vida espiritual. O versículo 2 diz: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. Aqui nós podemos pontuar uma primeira aplicação, é que nós devemos aproveitar o tempo. A Bíblia diz que elas foram no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol. Quando eu digo que nós devemos aproveitar o tempo aqui fala de oportunidades. Nós sabemos que oportunidades é algo singular na nossa vida. E nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus, Ele nos dá. Nós não podemos jogar fora as oportunidades que Deus nos concede. Quando eu falo em oportunidade, eu me lembro de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus Cristo ia passando por Jericó. E de repente Zaqueu, quando soube que era Jesus, imediatamente ele procurou ir vê-lo. E diante da multidão ele não pôde passar. Mas a Bíblia diz que ele agora tem uma ideia de subir numa figueira para ver Jesus. Porque Jesus ia passando, e quem vai passando não tem o desejo de ficar. Então Zaqueu sabia, se ele perdesse aquela oportunidade, talvez ele não tivesse outra oportunidade. Você se lembra de Marcos capítulo 10, versículo 46, adiante o texto que fala de Bartimeu, cego, filho de Timeu? Que quando ele vê o burburinho, o alvoroço,
uma zoada diferente chama a atenção do cego dentro da cidade. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém diz: Jesus de Nazaré vai passando. Naquele momento o cego abre mão da capa e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que a multidão manda ele se calar. Cala-te, cego, que ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que ele grita com mais veemência: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para e diz: manda chamar o cego que grita. E naquele momento, quando o cego chega na presença de Jesus, ele diz: que queres que eu te faça? E o cego diz: Senhor, que eu veja. Ele diz: vê, a tua fé te salvou. Talvez nesta noite Deus está te dando uma oportunidade. E eu quero dizer a você que não desperdice, porque eu nunca vi dizer que um raio caiu num lugar duas vezes. Então, oportunidade é algo singular. Então, agarre a oportunidade de Deus. Agarre o momento que Deus tem criado para te abençoar, para alegrar a tua alma, alegrar a tua família. Então celebre este momento como se fosse o dia D, o momento D, a hora de Deus para a tua vida. Segundo ponto que nós queremos nesta noite destacar, versículo 3 e 4 diz: e dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. Aqui nós podemos pontuar uma segunda aplicação para a nossa vida. É que Jesus trabalha nas nossas impossibilidades. O texto diz que as mulheres estavam preocupadas. Quem tiraria a pedra? A preocupação das mulheres era porque a pedra era grande. Elas não teriam força para remover aquela pedra. Mas quando nós observamos Mateus, capítulo 28, versículo 2 diz: e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Eu não sei nesta noite o que esta pedra simboliza na tua vida, mas eu quero te dizer que haverá terremoto de Deus para que esta pedra saia do teu caminho e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Você lembra de Paulo e Silas? A pedra para Paulo e Silas ali simbolizava aquele cárcere, aquela cadeia. E a Bíblia diz que diante daquela situação, Paulo e Silas louvava e orava, cantava e orava e cantava. E de repente a Bíblia diz que houve um terremoto, o cárcere foi abalado, as prisões caíram por terra e o nome de Jesus foi glorificado. Então saiba nesta noite, Deus trabalha nas tuas impossibilidades, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que o homem não faz, Deus faz. Quando o recurso terreno termina, o recurso de Deus entra em ação. Então tranquiliza o teu coração, a pedra está sendo removida. As mulheres diziam: quem nos removerá a pedra? A pedra era quem estava tirando a paz do coração das irmãs. A pedra era o princípio das aflições daquela mulher. Mas de repente, quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já não estava mais. O Senhor já tinha ordenado ao anjo que viesse e removesse a pedra. Glória ao nome do Senhor. Uma terceira verdade que queremos pontuar nesta noite. Versículos 5 e o 6 diz: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: não vos espanteis. Aqui nós podemos pontuar uma terceira aplicação para a nossa vida. É que Deus surpreende as nossas expectativas. A expectativa das irmãs era: nós vamos chegar lá, a pedra vai estar no lugar,
depois de muito sacrifício, se alguém nos ajudar, nós conseguiremos tirar a pedra, e quando entrarmos no sepulcro, o corpo de Jesus está lá, nós aromatizamos o corpo e voltamos para casa. Mas quando elas chegaram no sepulcro, a pedra não estava mais. Jesus já tinha sido ressuscitado. Então Deus surpreendeu as expectativas daquelas mulheres. E nesta noite, eu não sei o que anseia o teu coração. Eu não conheço quais são as tuas petições, mas eu venho aqui te dizer que Deus vai te surpreender. Porque o escritor aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz que Deus faz muito mais abundante daquilo que pensamos ou imaginamos. Então Deus é Deus de surpresa. Você pode dizer para alguém que está perto de você aí na sua casa que Deus é Deus de surpresa? Então, aguarde o de repente de Deus na tua vida. Aguarde, Deus vai te surpreender. A bênção vai ser tão grande que você vai ficar espantado. Você lembra dos discípulos? Quando Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade, a Bíblia diz que eles ficaram espantados, dizendo entre si: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma quarta verdade que queremos pontuar. Versículo 7 diz: mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis como ele vos falou. Aqui nós podemos pontuar uma quarta aplicação para a nossa vida. É que as suas promessas são infalíveis. Quando eles chegam no sepulcro, o anjo diz: ei, ele já ressuscitou. Agora diga aos discípulos e diga a Pedro que ele vai se encontrar com vocês no caminho da Galileia. Ou seja, aquilo que ele falou está de pé. Eu quero dizer a você nesta noite, as promessas de Deus na tua vida são infalíveis. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versículo 24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Versículo 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Então, quero dizer a você, nesta noite, as promessas dele estão de pé. Você pode até olhar à sua volta, diante dessa crise que nos cerca, nós somos solapados por tantas notícias. É uma enxurrada de notícias, de acontecimento. A cada dia os números são assustadores. E você pode até pensar: será que eu vou morrer no meio desta pandemia? Será que eu vou ser uma das vítimas deste Covid-19? Mas eu quero dizer a você nesta noite, as promessas de Deus são infalíveis para a tua vida. Quando eles chegaram no sepulcro, o anjo disse: ei, ele já ressuscitou. Como quem diz, o que ele disse não caiu uma vírgula. E tem uma coisa, diga ao senhor Pedro, ao doutor Pedro, que ele vai encontrar com ele no caminho da Galileia. Então nesta noite a palavra dele é fiel. Você pode glorificar ele aí na sua casa. Você pode render glória a ele nesta noite, entendendo que as suas promessas, elas são infalíveis. Em quinto lugar, queremos pontuar, versículo 8. E saindo eles apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada dizia ninguém, porque temiam. Aqui eu posso pontuar uma quinta aplicação. E qual é? É que não se omita diante das bênçãos de Deus. Então conte os feitos do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.